Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã e hoje aqui comigo um convidado muito especial, o escritor Matheus Mendes, que não é escritor, gente. Nós vamos contar um pouquinho da história dele. Ele acabou de me contar aqui um pouquinho para conhecermos, né? Sabermos quem é Matheus Mendes. Já com 2 livros, inclusive eu quero mostrar para vocês. Esse foi o primeiro livro, Desgarrado, e esse é o segundo livro, que inclusive está fazendo muito sucesso, O Homem Mais Odiado do Mundo. E nós queremos saber dele, né? Quem é o homem mais odiado do mundo? Mas isso eu vou deixar dentro do nosso bate-papo para ele, falando pra gente. Calma que ele vai contar. Calma. Mas conhecendo um pouco mais o Matheus, gente, ele é teólogo. Também, que também é outro... algo que você precisou estudar muito, também totalmente diferente. Conta isso pra gente. Na verdade, você não para de estudar. Não. Né? Muita gente entende que o teólogo é um padre ou é um pastor. O teólogo necessariamente não precisa nem ter uma religião. Certo. Ele precisa ter curiosidade a respeito do ser humano e a respeito de como ele foi criado, do que ele é consistido, como o mundo funciona. Então, o teólogo estuda sobre tudo. Né? Teologia significa o estudo sobre Deus. Então, entendendo que Deus é criador sobre todas as coisas, independente qual for o seu conceito sobre o que é Deus, é interessante estudar como isso aconteceu, de onde o mundo começou, para onde que ele vai, por que nós somos assim. E dentro dessa minha realidade teológica, isso também fez com que me inclinou a escrever um livro como esse, diferente do primeiro, né? Eu quero saber um pouquinho sobre o primeiro, tá? Desgarrado. Desgarrado de Deus, desgarrado da sociedade, desgarrado de onde? De onde surgiu essa ideia? Surgiu primeiro do fato de eu ser um desgarrado da vida. Gente, agora ele vai se entregar. Não, de forma alguma, foi uma tentativa, uma primeira tentativa. De fato, eu sempre tive facilidade em escrever. Desde de criança, eu sempre... recebi premiações, sempre fui muito bom em redação, falo isso de forma tranquila porque sempre foi fácil foi algo que nasceu comigo. Na verdade, eu venho de uma família de pessoas que leem muito, muito culto. Os cafés da manhã na minha casa são muito estranhos porque a gente discute temas sobre política, religião. Olha que então gostoso. É bem bacana. Então eu cresci nesse ambiente. E eu acho que é coerente, então, que eu viesse a escrever, mas eu tive muito receio, eu não sabia o que escrever, não sabia que história. E como eu escrevia em 2013 esse livro, e como eu não tinha muita certeza a respeito do que fazer, eu esperei. E eu acumulei várias histórias na minha vida, e esse livro basicamente se resume em viagens que eu fiz. Eu viajei a alguns estados do Brasil durante muitos anos, de 2002 a 2012, e no começo de 2013 eu consegui publicar, onde eu conto essas histórias. Eu não coloco o meu nome, são personagens, né? Mas são histórias de vida, são transformações de vida, experiências que eu tive. Olha que legal. Eu percebi que eu coloquei desgarrado porque eu vi que tem muita gente perdida, não só com relação à questão de perdida de Deus, mas perdida de si mesmo, que não sabe para onde vai. E eu tive oportunidades de conhecer pessoas que mudaram de vida depois desse encontro que nós tivemos. Pessoas que eu vi saindo do nada e transformando a própria vida. Então são histórias, são experiências de vida contadas com outros nomes, com outros personagens, mas tem um pouquinho de mim em cada um desses personagens. Inclusive aqui no verso do livro, a pergunta: o que você faria se tivesse uma segunda chance? É realmente uma pergunta que acho que a gente se faz diariamente. Sim. O que a gente poderia fazer da nossa vida se nós tivéssemos uma segunda chance em vários pontos, né? Seja assim, no trabalho, no relacionamento, no financeiro, escolar. O que acontece, que eu percebo, é que tem muita gente que não sabe lidar com o erro, ou não sabe lidar com o que não conseguiu fazer. Gente muito frustrada, gente muito magoada consigo mesmo, gente que se odeia muito por causa disso, fica aquele, nossa, podia ter feito diferente. Aí passam-se os anos, a pessoa já casou com outro, né? Aqueles filhos poderiam ser meus, aquela realidade poderia ser minha, e a pessoa não amadurece emocionalmente, não amadurece psicologicamente, e isso é muito triste. Né? Aprender a lidar com o sofrimento, com a tristeza é primordial para você viver bem. E são raras as pessoas que conseguem. E é papel de quem está um pouquinho mais à frente, quem já passou pela dor, porque só consegue ensinar quem já passou pela dor. Né?
o estado de depressão, o estado de melancolia, você conseguir ter pessoas do seu convívio que venceram isso, é primordial para você conseguir ir para frente. Sem dúvida. Inclusive, assim, acredito que todos nós já tenhamos passado por momentos extremamente difíceis, momentos dolorosos, mas que precisamos aprender, principalmente isso, aprender com esses momentos e evoluir com ele, como o Matheus está nos dizendo agora. Gente, nós vamos para um rápido comercial, não saiam daí, nós voltamos já. Voltamos de um rápido comercial, falei que era rapidinho, né, gente? E o que eu quero saber do Matheus é o seguinte: dentro de todo esse estudo, Matheus, que você vem fazendo nessa área da teologia, cristã ou não, enfim, da criação, como você vê hoje o ser humano tão voltado à parte material, com tanta depressão, com tantas doenças emocionais, como que você está vendo hoje o resultado de uma geração que só veio vendo realmente, o foco foi voltado à área financeira, ao trabalho, ao materialismo, e hoje estão se sentindo tão sozinhos, tão perdidos, tão tristes, tão vazios. Tão vazios. Eu sempre respondo isso, me perguntam muito isso. E eu tenho até uma frase que eu uso, marca registrada, que eu trato o seguinte: quando alguém me diz, eu estou me sentindo muito vazio, eu escuto muito isso, eu geralmente digo, não é que você está se sentindo vazio, na verdade você se encheu de outras coisas que não têm importância. Você acabou acumulando a sua vida com coisas que passam, com coisas que são supérfluas. E qualquer tipo de alimento, você vai lá num fast food, lá você acha que está bem alimentado, mas logo você tem fome de novo, né? O ser humano, ele tem um grande problema. Ele tem dúvida de onde veio, ele não sabe como é fabricado, e ele tem a responsabilidade de ensinar os outros, criando famílias, e a gente vai nessa geração após geração, pessoas com defeitos ensinando outras pessoas com defeitos. Então não vai dar certo, nunca vai dar certo, né? A solução para isso é a gente entender de onde a gente veio, né? E quando a gente se conhece, a gente consegue olhar para dentro de nós e saber onde está o problema. Né? E a gente tem uma sociedade, a gente tem um mundo em que as pessoas não se dão tempo de refletir mais. Não. As pessoas estão envolvidas nos seus celulares, achando que estão interagindo com os outros, mas na verdade estão interagindo com ilusões, né? A pessoa não conversa, não se relaciona mais com o outro. E não tem mais paciência para se relacionar com o outro. A gente criou esses aplicativos de conversa rápida, mas o crescimento do ser humano é quando ele se alonga na conversa com a pessoa, quando ele senta para conversar numa mesa, num barzinho, ou na calçada de casa e fica ali por 2 horas conhecendo o outro. A gente está perdendo isso. E perdendo isso, a gente perde o referencial do que é ser humano. A gente só consegue ser ser humano com o outro. A gente não consegue ser ser humano por nós mesmos. Eu vou aprendendo com o outro como ser, como me conhecer. Olha só, você está falando assim sobre vários assuntos que inclusive nós aqui do Nova Manhã já trouxemos tantos profissionais para falar para a gente sobre isso. E é uma realidade hoje, né? As pessoas fogem de um relacionamento, as pessoas fogem de uma amizade, fogem de um bate-papo, de uma conversa, porque é tão mais fácil você somente responder via WhatsApp, via redes sociais, e não ter mais que se interagir, não ter mais a preocupação de assim, o que eu posso aprender com aquele amigo? Putz, eu vou ter que ouvi-lo, né? Porque a pressa, a falta de paciência, ela é uma constante na nossa vida hoje em dia, né? Eu percebo o nível de divórcios que tem ocorrido, o número de filhos que tem crescido com pais que moram em casas separadas, que tem... Isso a gente só vai sentir lá na frente as consequências disso. Então é importante que as pessoas se deem mais tempo, né? Eu até aconselho que você use esses aplicativos como uma ferramenta. Não deixe que esses aplicativos te usem e moldem a sua vida. Esse é o grande problema. É isso mesmo. Eu vejo as pessoas desacreditando no amor, eu vejo as pessoas desacreditando no casamento, na criação de filhos, pessoas tendo filhos cada vez mais tarde, porque querem aproveitar a vida. Isso. Né? Então, os valores estão sendo distorcidos. Aquilo que realmente constrói uma sociedade está sendo desfeito. Isso. Então, a gente precisa voltar para o começo das coisas e se entender como humano. Sim. As pessoas têm medo de amar porque amar dói. E a gente tem vivido num mundo e que tem ensinado que a dor é ruim. Só que a dor não é ruim, a dor faz parte do processo.
Você sabe, Matheus, que quando vem psicólogos... Você é psicólogo também? Não. Você é psicólogo também, já vamos fazer aqui uma sessão de terapia, né, gente? A teologia tem a sua base, de né? psicologia, mas não sou psicólogo. Eu imagino que você tenha tido contato com muitos psicólogos, inclusive para que você pudesse realmente... assim, interagir com os livros, se entrar tanto, né, dentro desses assuntos, desses temas. Mas nós sempre falamos em relação a relacionamentos, de seres humanos, de homem, mulher, de amigos, de filhos, de pais, enfim. E nós estamos vendo que esse vazio e que essa falta está muito grande. Hoje, realmente, o que você disse, que as pessoas estão querendo aproveitar muito mais e ter filhos mais tarde, quem ainda tem os filhos, porque a maioria não quer mais nem filhos, né? Por quê? Cachorros. Cachorros estão sendo substituídos, né? Os filhos estão sendo substituídos por animais, enfim. Está acontecendo isso, infelizmente. Mas filhos, eles não trabalham. Né? Eles geram aí uma certa dificuldade na sua vida. Sua vida muda pelos filhos. Então, será que todo mundo está disposto a isso mesmo? Né? Você precisa se dedicar. E a sua dedicação, a sua vida em prol ao próximo, ao outro, ao seu filho, à sua filha. E é um amor, né, Matheus? É um amor que ele supera tudo. Ele supera todas as dificuldades. Mas você precisa ter alguém para que você possa sentir aquele amor, sem ser aquele amor obsessivo, sem ser aquele amor platônico, sem ser aquele, mas um amor pleno. Que na verdade não é amor, né? Não. Esse tipo de relacionamento obsessivo, não é amor. De perseguidor, não é amor. Isso, de forma alguma, de forma alguma. Então, a gente precisa realmente, inclusive, aprender a amar. E saber que o amor cura tudo e traz novas possibilidades na nossa vida. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais, e inclusive sobre o tema do próximo livro, que ele está me enrolando, logo após um rápido comercial. Não saiam daí. Bom, voltamos de um rápido comercial e agora eu quero saber. Agora você não escapa. Quem é o homem mais odiado do mundo? Eu poderia dizer o seguinte, compre o livro, porque, né, eu até recomendo que compre, né? Porque ficou bom. Olha só, gente, esse livro é meu, então eu vou ler, mas eu não vou contar, porque vocês também vão ter que comprar e ler. Uma grande questão é essa, inclusive, o título é chamativo por causa disso. Eu sou um teólogo, sou um cristão, né? E quando eu apresento quem é o homem mais odiado do mundo, tanto cristãos como não cristãos, eles ficam um pouco chocados, né? Porque eles acham muito avesso. O homem mais odiado do mundo é Jesus Cristo, né? E as pessoas não entendem isso e me perguntam, mas como? Jesus é amado por todos? Eu digo que não. E nesse livro eu explico porque não fala evidentemente só sobre a pessoa de Jesus, fala sobre essa relação que a gente tem com o ódio, que muitas vezes a gente confunde sobre o ódio sendo o antagônico ao amor, mas ódio e amor não tem nada a ver, são coisas distintas. São né? mesmo. Na verdade, a diferença de amor é a indiferença, não é o ódio. Né? Porque o amor é doação, é você se doar, é você se compadecer. Isso. E a indiferença é o inverso disso. O ódio é um amor que não deu certo. O ódio é uma realidade que eu não quero mais para mim, por isso eu odeio aquilo e quero distância daquilo. Olha só. A gente não compreende. O ódio, então eu estudo muito isso. E a pessoa de Jesus, a gente vê o Jesus americano, o Jesus de olhos azuis, que você começa a ter um relacionamento com ele e vai dar tudo certo, e é tudo muito lindo, e não é verdade. Sim. O Jesus mesmo que é apresentado nas Escrituras Sagradas, depois de muito estudo, é o Jesus que te confronta, é o Jesus que fala, a sua vida não pode continuar do jeito que está, você não pode ser como eu te criei para você ser alguém melhor, para você produzir, para você ser um excelente profissional, um excelente pai de família, não para você viver uma vida medíocre. E ninguém gosta de ouvir isso, por isso a gente odeia essa realidade. Então, esse homem mais odiado do mundo, no processo é complicado. Depois ele se torna amado por nós, mas primeiro ele é odiado por nós. Porque ele nos confronta, ele nos coloca na realidade. Ele nos fala a verdade, e a gente tem crescido num mundo onde a verdade é subjetiva, é relativa. E ele não aceita nenhum tipo de relativismo, ele fala o que é. Entendi. E isso é importante até para a vida, para a gente ter amigos, pessoas que realmente falam o que a gente precisa ouvir.
né? A família é boa e ao mesmo tempo é difícil por isso. São pessoas que nos conhecem. Sim. Sabe se a gente está fazendo uma caricatura de quem nós somos ou quem realmente nós somos, né? Então as pessoas mais próximas são aquelas que nos confrontam, aquelas que dizem o que a gente precisa fazer. E Jesus ele faz isso o tempo todo. Por isso que é muita, às vezes, hipocrisia da parte de muita gente. Inclusive eu admito que muitos anos eu passei criando esse Jesus maravilhoso. Ele é maravilhoso pelo resultado que ele gera em mim depois de ter me confrontado, depois de ter mudado o meu jeito de pensar. Sim. Né? Você acha que com todo esse tempo que veio essa transformação que nós viemos passando dentro da sociedade, esses mecanismos, essas redes sociais, essa forma com que nós fomos mudando, porque foi tudo muito rápido, né? Durante muitos séculos, as mudanças eram tão lentas, e de repente deu um boom aí a tecnologia e as coisas vêm avançando de uma forma tão rápida que muitas vezes nem nós conseguimos acompanhá-la, né? Como, por exemplo, os mais jovens conseguem acompanhar melhor. Você acha que isso tem muito a ver com essa separação, com essa distância, com esse impedimento nos relacionamentos, com essa falta de coragem de enfrentar a realidade nua e crua do jeito que ela é? Eu acredito que vamos pegar por base a família. Os pais, eles também vêm de pais que não os orientaram bem. Então é uma reação social em cadeia. Enquanto a gente não parar realmente, é impossível, evidentemente, parar a sociedade, de forma simbólica. Sim. Enquanto a gente não parar e repensar o que é o ser humano e buscar as raízes, porque a gente vive num mundo capitalista. Sim. E o capitalismo é bom, desde que ele não te domine. Isso. Né? Eu costumo usar aqui até o termo que nós vemos o mundo de lucro, né? Onde o resultado é que importa. Né? Mas o mundo que realmente foi criado, o mundo saudável, é um mundo onde a nossa essência é o que importa e a partir dela as coisas funcionam. E a gente não tem tratado o nosso coração. De jeito nenhum. E o próprio Jesus, ele diz que os males do mundo vêm do coração. Então, tudo que a gente vê aí das mortes, inclusive esse livro veio a ser lançado numa época condizente com aquilo que tem acontecido. A gente tem visto muitos atentados, a gente tem visto muitos massacres, e a gente não compreende que quando você acorda de manhã, por exemplo, e você, distraído com sono, bate o dedinho, sabe quando você bate o dedinho ali na quina da cama, dá aquela raiva, né? O cerne daquele sentimento é o mesmo de um presidente com relação a um outro governo e uma situação de destruição. Essa semente de ódio está dentro do coração do ser humano. E a gente só vai conseguir mudar quando alguém que tiver a capacidade de ir lá dentro e mexer, fizer isso, porque a gente não consegue. Ô Matheus, me fala uma coisa, você dentro de todo esse estudo, de toda essa pesquisa, de tudo que você vem envolvido, você acha o quê que vai acontecer com o ser humano, com a humanidade? Nós podemos acreditar que haverá melhora ou realmente, como a maioria das pessoas falam, gente, nós estamos no fim do mundo e isso aqui ainda vai explodir, vai começar uma nova era? O certo é explodir e começar tudo de novo, né? Eu concordo. Se você pegar o campo da filosofia, existem filósofos que são considerados pessimistas com relação ao pensamento humano. Eu não. Eu acredito que, como eu disse no primeiro livro, todo mundo merece uma segunda chance e a humanidade também. Cada um de nós. E é isso que falta. A gente tem uma sociedade onde indivíduos não se perdoam mais, onde as pessoas não têm mais paciência um com o outro, onde as pessoas não esperam mais, tudo tem que ser para agora. Isso. E tudo que tem valor é difícil e é demorado. A gente não entende que as coisas levam tempo para acontecer. E muito tempo. E a gente precisa reaprender. Vai lá da nossa base, vai lá da educação das crianças. Eu vejo um sistema educacional onde geram muitas informações para as crianças, mas não geram a capacidade delas gerenciar o coração, delas gerenciarem o relacionamento familiar. A gente realmente não tem produzido seres humanos com qualidade. Não. E a consequência disso nós temos visto. É um mundo conflitante, mas além do mundo externo, existe um mundo interno que não é tratado. Sim. Eu vejo, conversando com psicólogos e psicólogos que têm transtornos até piores do que os seus pacientes. Sim. Isso é terrível, porque é uma reação em cadeia. Parece que não tem solução, mas tem solução. A solução eu proponho no livro, né? Se você quiser conhecer totalmente, né, adquira e leia, mas eu posso dizer que a solução é a gente voltar
para as nossas raízes, voltar para a nossa essência e reconstruir de lá, a partir de lá. Eu tenho certeza. Você sabe que a gente sempre fala assim, vamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos. E eu sempre brinco aqui com o pessoal de casa, vamos deixar filhos melhores para o nosso mundo, seres humanos melhores. Porque hoje, infelizmente, nós vimos que nós nos perdemos alguns anos atrás e que viemos aí numa corrente, numa cadeia, né? Errada, incorreta, com valores incorretos. E hoje a gente precisa realmente restabelecer, pegar de novo aí na direção, né? E realmente focar um rumo melhor, um caminho melhor. A vida profissional é importante, a vida empresarial, você conquistar seus objetivos, mas a família, o ser humano completo, a integralidade do ser humano é essencial. A gente fala a respeito do mundo, mas cada ser humano é um mundo particular. Né? E imagina vários mundos colidindo e vários mundos que não estão completos. Vai virar sempre um caos. Eu conversei muito com pessoas que tiveram rompimento de relação. E a parte odiada, geralmente é aquela que começa a perseguir, começa a transformar uma relação que era uma relação de amor em uma relação de ódio. Inclusive, surgindo até casos de polícia, porque não há limites. Então, pelo amor de Deus, as coisas não têm se tornado piores, porque Deus tem segurado o ser humano, porque senão nós estaríamos perdidos. Numa situação bem pior. Bom, pessoal, olha só, o homem mais odiado do mundo, Matheus Mendes, pela editora Matheus... Editora Solução. Solução, olha só. Então, procurem, adquiram, leiam, reflitam e vamos colocar em prática, porque é isso que importa para o mundo e principalmente para nós. Matheus, muito obrigada, adorei conhecê-lo. Nova manhã de portas abertas para você. Gostaria que você voltasse para a gente falar mais sobre teologia. É um assunto que eu gosto muito, tenho certeza que o pessoal de casa também. Então tá feito o convite, nós vamos marcar realmente com o Matheus para ele voltar e falar mais sobre isso. Beijo no seu coração, muito obrigada. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Beijo grande no coração de todos e até mais.